A Prefeitura de Belo Horizonte vistoriou hoje os viadutos A e B do complexo Oscar Niemeyer, na Pampulha. A medida preventiva foi recomendada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas. As vistorias vão verificar o deslocamento e o movimento dos viadutos. Nós não temos um histórico dos outros viadutos de medição. Então você começa da estaca zero. Começa no primeira hora, marca uma medida de referência e a partir dessa medida você vai comparando com as próximas leituras. E isso te permite verificar se está havendo alguma movimentação. Os elevados Monte Castelo, João Samarra e os viadutos A e B com tráfego liberado e o Montese, que chegou a ser interditado em fevereiro e não foi inaugurado, vão passar por medições nas estruturas. As medições vão acontecer uma vez por dia, sempre no período da manhã, durante um mês. Diariamente, os técnicos estarão em uma mesma posição relativa a cada uma das estruturas. As medidas serão realizadas com auxílio de equipamentos especializados e os dados ficarão registrados eletronicamente para a elaboração de relatórios de evolução. É um trabalho preventivo, igual nós falamos, né? Depois do acidente que aconteceu lá na queda do viaduto, há uma intranquilidade grande na população em relação aos outros viadutos da Avenida Pedro I. Daí a necessidade de comprovar tecnicamente, através de instrumentos, que os outros viadutos não está acontecendo nenhum problema com ele, coisa que a inspeção visual já detectou que não está havendo. A Prefeitura de Juiz de Fora e a Polícia Militar Rodoviária vão aumentar a fiscalização para evitar o abandono de cães na cidade. Um exemplo de solidariedade. Essa cadela que vive no canil municipal de Juiz de Fora acabou de ter filhotes. Além de sua prole, ela amamenta outros cachorrinhos que, assim como ela, foram encontrados na rua. Ela vive em uma verdadeira sinfonia de latidos. São cães de várias cores e tamanhos. A cada dia chegam novos animais. Este foi o último cachorro recolhido pela Prefeitura de Juiz de Fora e trazido aqui para o canil municipal. Aqui ele vai ser cuidado, tratado e alimentado, para depois tentar achar um novo dono. Na mesma situação que ele, vivem outros 400 cachorros, todos que foram abandonados e esperam por um novo lar. De acordo com o Departamento de Limpeza Urbana de Juiz de Fora, o abandono de cachorros aumentou cerca de 15% nos últimos meses. A maior incidência de cães de rua acontece em bairros próximos a rodovias de acesso à cidade. Nós constatamos um aumento na demanda de apreensão de cachorros nesses locais. E, além do mais, as denúncias do pessoal que mora na região a respeito de veículos que estão descartando animais nesses locais. Então, nós estamos fazendo ali uma busca maior para tentar recolher esses animais e levar eles para o canil. E o aumento da população de cães de rua pode causar transtornos. Primeiro porque a gente não sabe em que situação que esse animal veio. Então ele pode estar vindo trazendo alguma doença que pode ser dissipada dentro da população canina aqui de Juiz de Fora. Segundo, você tem um aumento na questão da sujeira que é da região. Os cachorros rasgam o saco de lixo. Para evitar o abandono de cachorros de outras cidades nas ruas de Juiz de Fora, a Polícia Militar Rodoviária vai aumentar a fiscalização na MG 353. Nesses casos em que é flagrado essa situação, é acionar de imediato a Polícia de Meio Ambiente, a qual vai adotar as providências para o caso específico. Em mais uma edição, Conexão Empresarial reuniu políticos, formadores de opinião e empresários em almoço-debate. Paulo Rabelo, que é doutor em economia e presidente da primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito, ministrou palestra para cerca de 120 convidados durante o almoço. Ele se mostra otimista quanto ao setor e faz uma comparação com as lições que a Copa do Mundo deixou para o Brasil. O que nós precisamos é trazer para a economia, para a sociedade, para a política do Brasil, a mesma lição da derrota, que é mudar, que é não continuar insistindo nas velhas práticas. O economista ainda chama a atenção para as grandes oportunidades para o país pós-Copa. Essa abertura, que se traduz um pouco à vontade dos brasileiros de terem agora um técnico estrangeiro, também deve ser uma abertura no campo da economia, trazer o que há de melhor em termos de inovação, tecnologia. O senador Clésio Andrade, do PMDB, renunciou hoje ao mandato. Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Qual seria o motivo? Boa noite, Monique.
A razão alegada oficialmente é o tratamento de saúde. O Clésio estaria com problemas no tecido ósseo, dos membros inferiores. E ele, então, seria para 6 meses fazer um tratamento no exterior. Essa é a razão oficial, a razão comunicada hoje ao Senado. E o Clésio é o único réu no processo do Mensalão Tucano, no Supremo Tribunal Federal. Isso muda a situação dele, de alguma forma? Então, aí vem a especulação, ou uma segunda versão. É que o Clésio, renunciando, perde o direito ao foro privilegiado. Como ele é réu na ação do Supremo Tribunal Federal, ele viria para Belo Horizonte, o processo viria para Belo Horizonte, ele seria julgado pela Justiça Comum. Assim como fez, por exemplo, o ex-deputado Eduardo Azeredo, que deixou de ser julgado no Supremo e vai ser julgado pela Justiça Comum. E essa renúncia, ela causa alguma consequência na eleição estadual? Não, nenhuma. O senador Clésio Andrade está praticamente afastado da sucessão estadual, desde que foi preterido. Ele queria ser candidato ao governo do Estado. Portanto, ele ficou afastado e dissidente do PMDB, e não causa nenhum transtorno, nenhum inconveniente, na verdade, nenhuma consequência ao processo estadual. E quem assume no lugar do Clésio? Assume no lugar do Clésio o suplente. Clésio, na verdade, já era suplente de Eliseu Rezende. Assume agora o segundo suplente, Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, filho do ex-governador Aureliano Chaves. Tá certo, muito obrigada, viu, Lindenberg, pela participação. Boa noite. Boa noite. A seguir, novidade na situação do William no Cruzeiro e ainda o histórico do confronto entre Lanús e Atlético. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas. Jornal Band Minas.